Olá, amados, graça e paz, eu sou o Ismael Freire, bem-vindo a mais um vídeo no canal Comentando o Apocalipse no YouTube e Preterismo Completo nas mídias de podcast. É só você dar um Google aí e botar Preterismo Completo Podcast e você vai usufruir de todo o nosso conteúdo que está aqui no YouTube, também está lá nas mídias de podcast. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre 3 parábolas que apontavam para o fim do mundo, para o fim do Aion, para o fim de uma era que diz respeito à troca de aliança. Então essas 3 parábolas, ela reflete isso, ela aponta sobre isso. Essa parábola você já conhece muito bem, eu não vou ler, porque é grande, está em Lucas 15, de 1 a 23, então são 23 versículos, vai ficar muito grande, muito puxado, né? O vídeo vai ficar muito maçante. Mas eu vou contextualizar essas 3 parábolas, para a gente fazer uma síntese, né, e não ficar tão demorado, tão maçante, ok? Bom, primeira parábola é as 100 ovelhas, né? A segunda parábola é da dracma perdida. E a terceira parábola é do filho pródigo. Jesus, ele conta lá em Lucas 15, ele conta essas 3 parábolas. Tá? Mas o que a mitologia cristã diz a respeito dessa parábola? Você lembra? Quando você estava lá dentro do sistema, você lembra disso? O que ela contava, o que ela dizia? Qual era a interpretação da mitologia cristã? Que são pessoas que precisam ser resgatadas do mundo e levada para dentro da igreja. Tanto a ovelha perdida, tanto a dracma, quanto o filho pródigo, são pessoas que precisam ser resgatadas, precisam ser salvas deste mundo, entrando dentro de uma igreja. Bom, hoje nós vamos entender que isso não tem nada a ver. Isso aí é uma mitologia, isso foi um mito que foi passando de geração em geração através de algumas interpretações. E hoje está aí todo mundo querendo, forçando, né, dito evangelismo, forçando as pessoas aceitarem e entrarem para dentro de um templo religioso, né? E não é isso que essas parábolas elas refletem. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer uma afirmação aqui. Não existe nos dias de hoje nenhuma ovelha perdida, nenhuma dracma perdida e nenhum filho pródigo a ser achado. Nos nossos dias não existe. Mas espera lá. Deixa eu te explicar isso aqui primeiro, direitinho. No contexto, tá, de salvação espiritual, não existe. Não existe esse negócio, vou salvar o espírito daquilo ali, vou resgatar, vou evangelizar, fazer um prosélito ali para o espírito dele ser salvo. Isso não existe. Quem é filho, a ovelha nunca vai ser lobo e lobo nunca vai virar ovelha. Tá? Deus sabe o que faz. Porém, existem pessoas que precisam ser salvas no entendimento. Efésios 1:13, ele chama o evangelho de o evangelho da vossa salvação, porque o evangelho, ele não salva o espírito da pessoa. O espírito, né,
Nós já nascemos com o espírito salvo. Então, o Evangelho não salva o espírito de ninguém. Quem é salvo, quem não é, não é. Mas ele salva o teu entendimento. Não aconteceu isso contigo? Não aconteceu isso comigo? Eu estava lá no reino das trevas, no reino da escuridão, falta de conhecimento, e fomos resgatados para o reino do teu Filho em amor, conhecimento. Então, o Evangelho proporciona isso, a salvação de nossas mentes. E isso é muito importante. Neste contexto, aí sim, nós temos ainda muitas dracmas perdidas dentro daquelas casas que dizem ser templos religiosos. Nós temos muitas ovelhas lá perdidas dentro. Você entende? Aí sim. Mas isso é tudo alegoria. Isso é tudo uma figura de linguagem. Tá? Não é para levar isso a pé da letra, não, o irmão lá, não, isso é uma figura de linguagem, tá? Figuradamente, nós podemos dizer que sim, tem. É bom deixar isso bem claro porque, irmão está falando bobagem, não existe mais ovelha, pá. Então, isso fica bem claro, tá bom? No sentido figurado, podemos dizer que sim. Quem não conhece essas parábolas, né? Essas parábolas já foram pregada, repregada, falada, refalada em nossos ouvidos, há muitos anos, que é da Sem Ovelha, dracma perdida, quem nunca ouviu essa uma palavra, né? Uma pregação a respeito disso, do filho pródigo, ou quem nunca ouviu, na verdade. Mas o que elas têm em comum? O que essas três parábolas têm em comum? Bom, primeiro que a ovelha ela estava perdida. Jesus conta essa história falando que qual de vós, apontando para eles lá, para os fariseus que se ajuntaram em volta dele ali, e ele pergunta qual de vós que tendo 100 ovelhas, né, perde uma se perde, e ele deixa as 99 em segurança e vai buscar aquela ovelha que se perdeu. E quando acha, pega ela, põe nos ombros, e leva para casa e chama toda a vizinhança e amigos e faz uma festa, um banquete, e diz que, olha, se alegre comigo porque a minha ovelha que estava perdida foi achada. E a mesma forma ele faz com a dracma. A mulher perdeu uma moeda e ela vasculha toda a casa. Ela faz uma faxina na casa e procura até encontrar a moeda. E quando encontra a moeda, ela chama os amigos e os vizinhos para que se alegrem com ela, porque a moeda que tinha perdido foi achada. Da mesma forma, foi com o filho pródigo, né? O pai chama os seus servos, faz um banquete para que todos se alegrem, porque o filho estava perdido, mas agora foi achado. Então, essas são as coisas que essas histórias têm em comum, né? São esses argumentos que essa história tem em comum. Nessa parábola também tem mais uma coisa que as três têm. É o arrependimento. O arrependimento, né? Na primeira parábola, Jesus diz que haveria festa no céu quando um pecador se arrepende. Na segunda parábola, ele diz que os anjos de Deus se alegravam no céu quando o pecador se arrepende.
Na terceira parábola, o filho vem e pede perdão ao pai. Então veja que todas as três parábolas ela tem o perdão também em comum. Por quê? Quem deveria se arrepender? Quem deveria se arrepender? Será que as pessoas no dia de hoje? Será que isso foi escrito para os dias de hoje? Será que hoje que as pessoas têm que se arrepender? Tá? Para não ir para o inferno? E serem resgatadas, como diz a parábola? Ser achada? Não. Claro que não, né? Então vamos lá. Nessa parábola, quem eram a ovelha perdida? Quem era a dracma? Quem era o filho pródigo? Era a casa de Israel. A casa de Israel. Vocês sabem muito bem disso, houve uma ruptura, tá, no reino de Israel, depois da morte de Salomão. Então, separou-se o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi conquistada pelos assírios e firmou sua capital na Samaria. Mas nessa captura, nessa invasão dos assírios, houve uma diáspora, onde aquelas 10 casas, muitos se espalharam pelo mundo da época, no mundo vigente da época, né? Passou de redor ali, todos, a maioria fugiram. Quem ficou ali foi conquistado e foi firmado uma capital na Samaria. Por isso que os judeus não se davam, casa de Judá não se davam, os judeus não se davam com Samaria, com os samaritanos, porque consideravam eles impuros por causa da miscigenação. Eles já não eram mais um puro, né? Mas havia uma profecia de restauração dessas casas. Jeremias 31:31. Eis que naquele dia, que dia é esse? O grande famoso dia do Senhor, né? O dia do juízo, enfim, naqueles dias, né, estabeleceria uma nova aliança com a casa de Israel e Judá. Não uma aliança como no passado, quando eu tirei da terra do Egito pela mão, porque aquela eles quebraram. Mas uma nova. Ele poria agora no coração deles a sua lei, não mais numa pedra, mas agora nos seus corações. Ou seja, veja, essa aliança não é uma aliança física. Essa aliança é uma aliança espiritual. Veja, colocarei em seu coração os meus mandamentos, a minha lei. Então, não era mais... Essa profecia apontava para o futuro, dizendo que não seria mais uma aliança física, mas uma aliança espiritual. E Jesus diz muito bem isso em Mateus 15:24. Ele diz que eu vim, senão para as ovelhas perdidas, ou para a casa espalhada, pela igreja, pelas ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Ele diz isso lá em Mateus 15:24. Em Mateus 10:6, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz, não irei pelos caminhos dos gentios, mas ide primeiro o que? As ovelhas perdidas, espalhadas da casa de Israel. Aquelas que na diáspora foram espalhadas pelo mundo todo. Essa era a missão. Então veja que a ovelha, a dracma e o filho pródigo não são pessoas que precisam serem salvas, mas eram a casa de Israel, que precisava ser resgatada, precisava ser
salva. No verso 25, o filho mais velho fica com raiva. Quem é o filho mais velho na parábola? O filho mais velho é a casa de Judá, que considerava sua irmã como impura. E era exatamente assim que os judeus tratavam toda a casa perdida de Israel, as 10 tribos, era tratada assim, tratada como impuros, entendeu? Como porcos, como imundos, né? Tratado até como gentios. Por isso que a referência do filho pródigo, no versículo 16, fala que ele desejou comer, queria comer comida com os porcos. Porque quando houve essa invasão e os assírios invadiu as 10 casas, e os assírios sendo gentios, considerados imundos, considerados porcos, agora as 10 casas eram obrigadas a comer, a participar, a partilhar de toda aquela imundícia, né, que seria viver uma vida sem lei. Só ajudar, no caso, seguia a lei. Agora, as 10 casas eram obrigadas também a não servir as leis. Então, agora era porcos, eram os imundos. Era considerado assim. E no versículo 29, ele reclama: poxa, meu pai, eu sempre estive contigo, sempre fiz tudo certinho, sempre segui os mandamentos, os seus mandamentos, e o Senhor nunca me deu nada? Veja que eles se achavam merecedor das bênçãos de Deus, da promessa de Deus. É o mesmo caso do fariseu e o publicano, que subiram para orar. O outro batia no peito: eu jejuo 2 vezes por dia, eu dou o dízimo de tudo. E o outro: Senhor, tem misericórdia de mim. Nem ousava a levantar os olhos para o céu. Quem saiu de lá abençoado? Disse Jesus. Então, o mesmo caso. Um achava que merecia e achavam que o outro não merecia, não era digno. A casa de Judá achava que ela era merecedora e não a sua irmã, a casa de Israel. Eles não eram merecedor da promessa de Abraão, das promessas que foram dadas para os judeus. E isso fica bem claro no verso 31, quando ele diz assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é teu. Então está dizendo, ele está afirmando o quê? Que eles eram detentores da promessa. Mas o filho que se perdeu, a casa que se perdeu, né, ela se apartou da promessa e precisava ser resgatada. E no verso 32 ele fala que o meu filho, o filho que estava morto, agora vive de novo, voltou à vida. Isso quando Deus firmasse a promessa da aliança, quando a aliança fosse afirmada, agora toda a casa de Israel espalhada, tanto Israel, judeus, seria um povo só. Seria um povo só. Em Efésios 2, isso fica bem claro, Efésios 2,14, que Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um. Então agora não existe mais judeus, gentios. Agora todos é um em Deus através de Cristo. Essa é a promessa. Então a restauração da aliança não seria no âmbito carnal, e sim espiritual. Até hoje eles estão esperando uma renovação carnal, planejando levantar o terceiro templo. Estão crendo que o Mashiach vai voltar agora no período agora do 7º milênio. Ok, eu gostaria de abrir uma ressalva aqui, porque gosto sempre de falar isso, pessoal. Eu prefiro, não que eu creia, mas eu prefiro crer na promessa dos judeus, como eles creem hoje, que o Mashiach vai voltar, porque existe um início, tá? E existe
um tempo pré-determinado para isso acontecer. Então essa profecia ela tem um início e tem um tempo de acontecer, o tempo do fim dessa profecia. Prefiro acreditar nisso, de que acreditar numa profecia que começa lá no primeiro século e não tem tempo determinado de se cumprir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2000 anos. Isso não é profecia. Isso é adivinhação. Quando Jesus vai voltar? Não sei, vamos adivinhar? Em 1900 não sei quantas pessoas tentaram adivinhar, não deu certo, não funcionou. Né? Então isso, para mim, não faz sentido. Eu prefiro acreditar na promessa aí da profecia dos judeus, porque tem um início e tem um fim. Não que eu creia nisso, tá? Que seria de fato o Messias dele, mas cada um com sua fé. Não estou aqui para julgar a fé de ninguém. Mas o fato é que essa aliança seria no espírito, no coração. Dentro deles agora estaria a lei de Deus, não mais numa pedra. Percebe como Jesus usa uma metáfora para explicar, para apontar para a nova aliança, para apontar para a restauração de Israel, das duas casas, que seria espiritual, quando o templo caísse, no ano 70, quando tudo fosse abaixo, tudo agora giraria em torno de uma nova aliança. Ele usa essa metáfora para explicar isso. Isso é uma linguagem apocalíptica. João também no Apocalipse ele usa muitas metáforas para explicar o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que iria acontecer até o final daquele século. E muita coisa aconteceu em todo o primeiro século, até o ano 100, muita coisa aconteceu. Até o último apóstolo morrer, que é o João, muita coisa aconteceu. O João viu muita coisa, se cumpriu muita coisa. Então quero reafirmar aqui, tá? Nos dias de hoje não existe nenhuma ovelha perdida para ser encontrada, nenhuma dracma perdida para ser achada, nenhum filho pródigo para voltar para a casa do pai. Sim, e eles diziam isso também, que a pessoa que entrou na igreja e saiu da igreja, ele precisava agora voltar para a casa do pai. Isso, fazendo referência ao filho pródigo. Mas isso é uma falácia. Tá? Tudo isso aqui Jesus estava apontando para a restauração de Israel, que aconteceria quando o final do tempo chegasse. E tudo já se cumpriu. E eu recebi uma crítica de um amigo. Eu não sou uma pessoa que obriga ninguém a crer como eu. Graças a Deus, por isso eu conservo muitas amizades fora do que eu creio, da minha ideia, da minha ideologia. Conservo muitos amigos fora, porque eu não sou de discutir. Tá? Mas aí um amigo chegou para mim e falou: poxa, mas como é que você consegue viver, né, sem ter fé? Eu falei: não, amigo, eu tenho fé. A minha fé é tão grande, que eu creio que o que Deus falou, Ele já cumpriu. Isso é maravilhoso. Meu Deus não é mentiroso. Meu Deus não é um trapaceiro que fala que vai fazer rápido, vai fazer, tá próximo, está às portas, breve venho, e mais de 2000 anos, ou 2000 anos, e ele não cumpriu isso ainda. Isso é um Deus trapaceiro, né, amigo? Então, a minha fé é tão grande, é tão forte nesse Deus, que eu creio que tudo que ele fez, tudo que ele disse, né, ele já cumpriu. Graças a Deus. Abba, Pai. Amém, meus amados? Então, essas são as 3 parábolas que eu queria mostrar para vocês, que apontavam para o fim de tudo, para o fim do mundo, do aion, daquela era. Ok, meus amados? Este é meu entendimento a respeito desse assunto. E se esse entendimento foi útil para você, dá um joinha aí, inscreva-se no canal, compartilhe. Vamos fazer essa palavra correr? Graça e paz.